A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus os abençoe mais uma vez. Vamos estar começando agora o nosso estudo da Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 17. Vamos estar agora entrando, portanto, na Palavra. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um monte alto, e foi transfigurado, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Muito bem, meus irmãos, nós temos essa primeira parte do capítulo 17, que fala sobre a transfiguração de Cristo. Ele se transfigura naquilo que ele realmente é um ser com um corpo. Aqui nós vemos no capítulo 17, essa primeira parte, a parte da transfiguração, onde o corpo glorificado de Jesus, esse corpo que é realmente um corpo superior, tem habilidades supernaturais, uma coisa maravilhosa. E a transfiguração, ela serve como um testemunho de Cristo. Nós vemos aqui que durante a transfiguração, uma voz sai do céu. E essa voz, então, ela diz para o nosso Senhor: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E eu acho isso muitíssimo interessante, porque há uma passagem bíblica no qual isso acontece, que é justamente ali em Mateus, capítulo 3, verso 17, quando o nosso Senhor ele é batizado e o Espírito Santo, logo que ele saiu da água, eis que abriram os céus e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, se nós analisarmos os detalhes da Escritura, e eu sempre gosto que você, quando estiver lendo a Bíblia, você procure localizar os detalhes. E há várias maneiras de nós podermos analisar a Bíblia, mas é sempre bom nós analisarmos o contexto, o texto, o livro, e sempre fazermos referências que tenham base bíblica para esse contexto. Nós vemos aqui que o Senhor Deus, ele fala isso para Jesus, e nós já estudamos isso logo no começo, nas primeiras aulas de Mateus. O Senhor Deus, ele pronuncia essa palavra: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, porque logo após disso, nós vemos que Jesus foi levado para o deserto. Vemos aqui que ele foi levado para o deserto, jejuando 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando então o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus. Portanto, ele vem criando essa dúvida se
Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. Lembre-se que o tentador, ele vai trazer sempre dúvida sobre a sua identidade cristã, a sua identidade divina, a sua natureza espiritual. Isso é muito importante. Mas não é disso que eu quero falar hoje. O que eu quero dizer para você é que quando aquela voz saiu do céu e falou isso para Cristo, aquilo serviu de confirmação, de um testemunho divino, que vem da parte do Pai, vem do trono de Deus, afirmando que não somente ele era o Filho de Deus, amém? Não somente ele era o Filho de Deus, mas ele alegrava o coração do Senhor. Ele é um filho amado. E é nisso que nós temos que entender que quando Deus pronuncia isso, o Espírito Santo descendo sobre ele, pronuncia essas palavras, ele estava preparando o nosso Senhor Jesus Cristo para essa fase muito difícil dos 40 dias e 40 noites e depois a tentação do maligno, onde ele foi tentado justamente em áreas onde ele estava sofrendo, onde aparentemente ele tinha fraqueza, fome, sede, faltas de cuidados, pobreza, miséria. Essa era a realidade do nosso Senhor. Foi desprezado entre os homens, de muitas maneiras. Então aqui, portanto, quando o nosso Deus manda novamente essa palavra que vem ali em Mateus capítulo 17, verso 5, e sai esta voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas agora serviu de testemunho para estes 3 discípulos, a ele ouvi. Portanto, o que nós podemos deduzir é que o que estava por vir seria um período de grande sofrimento para Cristo. Seria talvez, nós sabemos, não é talvez, a parte mais difícil do seu ministério, que seria a crucificação, a rejeição, aquilo que ele já havia mencionado no capítulo 16, lá em Cesareia de Filipe, para os seus discípulos, que era necessário que ele fosse a Jerusalém, era necessário que ele sofresse, era necessário que tudo isto acontecesse. É por isso que ele, portanto, foi transfigurado, com primeira parte em testemunho para os discípulos, em segunda parte, agora esse fortalecimento que vem do trono de Deus, através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela fortalece o crente. A palavra de Deus, ela dá-nos entendimento. A palavra de Deus, ela nos dá força para nós conseguirmos vencer as dificuldades que estão por vir. Vemos aqui, continuando. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. E chegou-se, pois, Jesus, e tocando-os, disse: levantai-vos e não temais, porque não é hora de nós termos medo. Entendam isso, Jesus sabia exatamente o que estava por vir, mas é a hora de se levantar. Eu sei que nós estamos passando por dificuldades terríveis agora aqui na África do Sul. Muitos de nossos irmãos estão doentes. Eu soube que mais irmãos hoje contraíram o Covid-19, mas se você está me ouvindo, eu quero dizer para você, não fique desfalecido, não perca as suas forças, tenha de bom ânimo, se alegre no fato de que a tua alma foi redimida no sangue de Cristo Jesus. Levante-se, não é hora de nós termos medo, não é hora de nós sentirmos este medo que está por vir sobre a terra. E erguendo eles os olhos, não viram a ninguém somente, senão a Jesus somente. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou:
A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Aqui Jesus já fazia referência à sua ressurreição. E os discípulos fazem uma pergunta. Perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E é muito importante isso, porque faz parte da profecia divina. Respondeu ele: na verdade, Elias há de vir e restaurar todas as coisas. Eu quero falar para vocês sobre uma coisa muito interessante. Há dois aspectos muitíssimo importantes sobre a lei. E a lei de Deus, ela é composta primeiramente pelo Torá e em segundo lugar pelo Haftorá, que é os profetas. E isso, portanto, é conhecido como Tanar. Essa combinação de livros, que é o Antigo Testamento, né, é conhecido como Tanar, que seria, vamos dizer, como fosse uma sigla, referindo-se ao Torá e ao Haftorá. A lei e os profetas. E essa é a razão porque apareceram aqui com Cristo essas duas partes daquilo que Deus havia deixado, né? E nós vemos aqui representada estava a lei através de Moisés, e em outro lugar os profetas através de Elias. Portanto, aqui estão a lei e os profetas, o que é na realidade aquilo que Deus havia deixado para o seu povo, para que o seu povo pudesse, através da sua palavra, através daquilo que Deus havia deixado para eles, eles pudessem se manter fiéis. Ao longo dos anos, os homens vêm escrevendo novas teorias, aquilo que nós vemos no capítulo 15, onde eles quebram a lei por causa da tradição dos anciãos. E tradição não é lei, tradição não são as profecias que Deus deixou através dos seus profetas. Entenda isso. É por isso que nós temos a palavra de Deus e não precisamos aquilo que Paulo fala para as igrejas: vocês estavam indo bem, o que é que foi, o que é que levou vocês a irem adiante daquilo que Deus nos tem deixado? Entrando em tradições de homens. Cuidado com essas falsas religiões que trazem tradições ancestrais para dentro da igreja. E isso já acontecia há 2000 anos atrás com o povo de Israel. Cuidado, meu amigo. Temos ali Moisés, temos ali Elias, a lei e os profetas, a verdadeira palavra de Deus ali representada. Portanto, nós não podemos ultrapassar aquilo que Deus tem determinado para nós. Portanto, aqui, continuando, Jesus responde: na verdade, Elias há de vir e restaurar todas essas coisas. Aí você pode me perguntar: mas pastor, de onde é que os escribas tiraram isso? E lembre-se que os escribas, eles eram a classe de israelitas, de judeus, que eles tinham conhecimento mais profundo sobre a lei, porque eles não somente eles escreviam a lei sem errar nos rolos de pergaminho, mas eles também eram os homens a quem se tiravam todas as dúvidas sobre aquilo que está escrito na lei e nos profetas. E de onde sai, portanto, esta profecia? Se nós formos ali para o livro de Malaquias, no último capítulo de Malaquias, e eu quero ler aqui com vocês: pois
Eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Porque aqui fala do dia do Senhor. Esse dia está por vir. Mas para vós, e essa aqui é a profecia de Elias, para vós quem? Malaquias fala sobre a casa de Israel. Para vós, os que temeis, dentro da casa de Israel, há os que temem o nome do Senhor. E há também os que não temem. Entenda isso. Pessoas que querem servir a Deus do seu jeito, da sua maneira, de acordo com aquilo que eles acham, com as suas filosofias e teologias vãs. Mas aqui nós vemos o quê? Que para os que o temem, para os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, a luz, trazendo cura nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. E o sinal é esse. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e as ordenanças. Portanto, Deus faz referência aqui, mais uma vez, aquilo que ele deixou para os homens, aquilo que ele implementou, ele deixou para os homens. A lei foi aliança no Sinai. Isso é válido, isso é a lei. Em segundo lugar, vamos aqui. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Aqui ele faz referência agora aos profetas. A lei e os profetas. Deus não fala de tradições. Deus não fala de interpretações, de novas leis, novos entendimentos que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem deixado para nós na sua palavra. E antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Portanto, quando é que este homem vai vir? Antes que venha o grande dia. Portanto, seria antes desses acontecimentos aqui, do verso 1, antes dos acontecimentos do verso 3, amém? E é por isso que é necessário que você lembre-se da lei de Moisés, o servo de Deus, e ele vai enviar o profeta Elias antes que venha o grande dia terrível do coração, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Portanto, virá este Elias, um homem como Elias, um homem trazendo o mesmo espírito de Elias, e ele iria atuar em Israel, trazendo arrependimento. E se voltarmos ali para o capítulo 3 de Mateus, amém? Capítulo 3 desculpe meus irmãos, capítulo 17 de Mateus. Nós vemos aqui, na verdade, respondendo Jesus, na verdade Elias há de vir e restaurar estas coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio. E não o reconheceram.
mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, porque mataram o Elias. E assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos dele. Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. Portanto, este Elias já veio. E realmente, Elias, quando veio, ele trouxe o batismo do arrependimento. O mandato do Senhor, no capítulo 4, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É a hora de nos arrependermos. Ele veio antes do grande dia. Por isso é que nós devemos prestar atenção para as Escrituras e, enquanto há tempo, se arrependa. Enquanto há tempo, volte o seu coração, viva em paz com os seus filhos, viva em paz com os seus pais, quebra essa arrogância. Continuando, vamos aqui. Quando chegaram, a multidão aproximou-se de Jesus, um homem, e ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão. Tem compaixão de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras muitas na água, e eu os trouxe aos teus discípulos, e não o puderam curar. Vamos ver aqui, irmãos, eu acho que eu passei um pouco isso, desculpa, passei muito adiante daquilo que era para poder passar. Né? Versículo 12. Disseram, porém, que Elias já veio e não reconheceram. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. A segunda parte desse versículo que eu quero falar com vocês agora, né, é que o Filho do Homem, no caso aqui seria Jesus Cristo, Barradam, há de padecer às mãos dele. E isso aqui também faz parte das Escrituras. Porque se nós formos analisar a palavra de Deus, ali em Isaías capítulo 53, que é o capítulo proibido, muitos judeus, eles não leem este capítulo, porque esse capítulo ele descreve exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Porque aqui em Isaías 53, nós vemos o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aqui, portanto, fala que a aparência de Cristo era uma aparência normal. Não havia nada que fosse especial, nem da forma como ele nasceu numa manjedoura, como ele viveu, filho de carpinteiro, como seu ministério foi atuado, viveu andarilho pelos desertos, pelas cidades, sem um lugar para reclinar a cabeça. E vemos aqui o seguinte: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentados nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Eu quero dizer que isso aqui é uma realidade até hoje. Os judeus se recusam e desprezam a pessoa de Jesus Cristo, o Messias. E isso faz parte da profecia de Malaquias, porque ele veio para aqueles que o temem, aqueles que
seriam resplandecidos, e até hoje eles ainda insistem em viver debaixo da tradição de anciãos, em vez de viverem debaixo da lei de Deus. Vamos continuar um pouco mais. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu quero dizer para vocês que isso aqui é uma realidade. A maneira como Cristo morreu na cruz, um lugar de vergonha, o seu julgamento, os religiosos da época, eles até hoje, não somente da época, mas até hoje, eles creem que ele foi castigado por Deus por causa da sua blasfêmia. E isso já foi revelado desde o capítulo 53 de Isaías, centenas de anos antes do ministério de Cristo na terra. Você vê aqui, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, quer dizer, Deus havia julgado. Deus julgou esse falso profeta, Deus julgou esse falso ministro, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, aqui nós vemos que o ministério de Cristo, um dos requisitos desse ministério era que ele sofresse às mãos desses mesmos homens. E isso aqui, irmãos, você quando pega as Escrituras e você junta elas e você coloca elas de acordo com elas estão escritas nos evangelhos, e você vai e verifica, nós temos base bíblica que aponta que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que é enviado de Deus, ele é o ungido. Eu quero dizer para você hoje que mediante as Escrituras não há dúvida. Agora, quem você vai ouvir? Quem você vai ouvir? Quem deu crédito à nossa pregação? Está aqui a pergunta que Isaías faz. Quem deu crédito? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque muitas pessoas, elas não dão crédito. Elas não querem ouvir. Eles estão presos em tradições. Mesmo tendo a Bíblia em suas mãos, mesmo tendo a pura palavra de Deus, mesmo tendo a lei de Moisés, tendo os profetas, tendo o testemunho dos apóstolos, eles estão presos e cegos e surdos e não querem ouvir. Mas eu quero dizer para você que ainda há tempo do arrependimento. Arrepende-se. Arrepende o teu coração. Muda ele enquanto há tempo. Volta para o Senhor. Abandona o pecado. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que daqui para frente nós vamos analisar de muito bem perto essa parte do ministério de Cristo. E vamos estar sempre olhando e vendo, né, as Escrituras e as profecias, que isso serve para alimentar a tua alma, para que você tenha certeza e não tenha dúvida sobre a veracidade, a autenticidade, a pureza, a legitimidade de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Eu quero estar orando por vocês agora, vocês que estão enfermos, vocês que estão em casa, vocês que estão passando por necessidade. Feche os teus olhos agora. Pai Santo que estás nos céus, Senhor Deus, eu oro pelo teu povo que nos escuta nesta hora. Senhor Deus, que eles sejam alcançados pela tua graça, alcançados pela tua palavra, alcançados, Senhor Deus, pelo testemunho do teu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Senhor, que seja uma realidade, Pai Santo, esta palavra que diz
que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor Deus, nós clamamos agora por cura sobre a vida dos teus filhos. Senhor Deus, que os pulmões sejam libertos dessa infecção. Que o povo, Senhor Deus, seja agora liberto de toda enfermidade. Pai Santo, de toda opressão maligna, que toda opressão maligna agora seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Abre as portas, Pai, transforma, toca-lhes. Faz deles, Senhor, nova criatura em Cristo Jesus. Nós pedimos, Pai, te agradecemos. Amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, e que o povo do Senhor que ouve esta palavra possa dizer amém. Que Deus te abençoe. E até domingo de manhã nós estamos aqui, estaremos transmitindo o nosso estudo em inglês, né, que vai ser baseado também em parte no livro de Mateus. E logo à tarde nós temos a palavra do Senhor, que vai ser ministrada pelo pastor Eliel, a tradutora a pastora Nádia, vão estar trabalhando juntos nisso. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém.